Muito bem, estamos aqui no programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você uma mensagem sempre de esperança e de uma maneira muito especial a partir de uma devoção tão querida de todos nós. Que devoção é essa? É a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tão especial porque de fato ela inunda o nosso coração de alegria. Nos ajuda a perceber que de fato nós não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Por isso que hoje nós vamos refletir sobre a quarta promessa que o Sagrado Coração de Jesus fez a Santa Margarida Maria. Ele diz assim que eu serei refúgio para todos os meus devotos. Um refúgio seguro, principalmente na hora da nossa morte. E quando a gente lê ou ouve essa promessa, a gente tem uma certa preocupação com isso, porque eu particularmente também tenho essa dificuldade, creio que você tem, de lidar com essa questão da morte. Não é simples, não é? É difícil você encontrar uma pessoa que diz assim, eu estou preparado para morrer, para mim tanto faz, porque eu sei que Deus vai me acolher, etc. Eu procuro viver uma vida tranquila. Não é sempre assim, não. Pode ser, claro, que existem pessoas que façam isso, mas a maioria de nós tem essa dificuldade de trabalhar a questão da morte, da separação, da ausência do outro, de como a gente pode viver isso de uma maneira mais tranquila na nossa vida. Mas, veja bem, o coração de Jesus, ele sabe daquilo que nós tememos. Cristo conhece todas essas nossas angústias, das quais nós estamos refletindo durante todos esses dias. E uma delas é justamente isso. Por isso que a devoção, ela diz assim, olha, eu serei refúgio seguro na vida, enquanto nós estivermos aqui, obviamente, mas também na hora da nossa morte. E aí, uma primeira reflexão que eu acho que seria muito interessante você fazer na sua oração é o seguinte, você tem medo da morte? Pergunta para você mesmo. Quando você parar e refletir, for rezar, pergunte para você mesmo, será que eu tenho medo da morte? Eu me sinto preparado para esse momento? Eu consigo entender que há uma ação de graças nesse momento? Como é que eu estou preparado para viver isso? Não tenha medo de se perguntar. Às vezes as pessoas quando falam disso ficam muito preocupadas. Eu não posso falar disso porque eu estou chamando, eu estou agourando, como dizem, não é? Isso é tudo crendice. Nada disso tem valor diante da promessa do coração de Jesus de hoje. E que promessa é essa? Estar ao seu lado na hora da sua morte. Por mais que seja estranho falar sobre isso, a gente precisa conversar. A gente precisa saber que é o fim de todos nós. Eu posso correr para onde for. Por mais que a ciência hoje tenha essa preocupação de prolongar a vida, e eu não vejo isso como algo ruim, em hipótese alguma, se a gente envelhece com uma qualidade de vida, física, mas uma qualidade também espiritual, ótimo. Assim nós teremos testemunhas de tantas coisas boas que Deus faz acontecer na nossa vida. Mas, por mais que a ciência queira prolongar, chegará um dia que não tem como. Porque nós não somos robôs, nós somos feitos de carne, de osso, mais ainda, de sentimento. E tudo isso precisa ser bem trabalhado em nós. Por mais que seja difícil, mas deve ser a nossa preocupação. Por isso que a devoção ao coração de Jesus, ela tem essa característica tão particular, tão especial, de fato, fazer no nosso coração brotar uma reflexão sobre isso, até mesmo em relação à morte. Pensar na nossa alegria, pensar no relacionamento que nós temos com as pessoas, pensar na nossa vida de fé com os outros, mas também pensar nisso. Sabe uma coisa que eu sempre aprendi do meu pai? É a devoção mariana e a oração do terço. É engraçado, geralmente aprende isso de mãe. Claro que minha mãe também me ensinou a rezar. Mas meu pai me ensinou muito isso, incutiu no meu coração essa necessidade da oração. E eu cresci com isso. Eu vivi isso na plenitude dos meus dias. Talvez lá, quando era adolescente, eu não tinha essa percepção. Mas quando eu entrei na congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, que tem essa espiritualidade do coração aberto de Cristo, eu comecei a entender, olha, que bonito. A oração, ela está vinculada a essa questão da devoção ao coração de Jesus. Você nunca pensou nisso? Pois pense. A sua vida de oração pode, de fato, te ajudar, te elevar de uma maneira toda especial a essa devoção ao coração de Jesus. Será que, de fato, a gente consegue planificar isso ou ficar tranquilo diante disso? Como é que a gente vive isto?
Como é que a gente, de fato, busca lá nesta nossa vida primeira de oração, com a nossa família, ou com os nossos tios, com quem quer que seja que te ajudou ou te inseriu, ou a sua catequista, por exemplo, que te inseriu nessa vida de comunidade ou nessa vida de oração, quem quer que seja. Como que a gente cultivou isso desde a nossa infância, adolescência, juventude até hoje? E como que essa devoção ao coração de Jesus pode nos ajudar? Sabendo que, de fato, todo esse aspecto orante que nós temos nos ajuda a compreender essa devoção ao coração de Jesus e de maneira especial nessa promessa de hoje, para que a gente não se desespere diante da morte, que a gente tenha de fato essa consciência, olha, não estarei sozinho, porque o coração de Jesus, o próprio Cristo, prometeu de que eu não ficaria abandonado, relegado, sem a presença de ninguém nesse momento. Ele estará do nosso lado. Por isso, pense bastante nisso, nesse dia. Pense que a devoção ao coração de Jesus, ela de fato pode te fazer compreender essa dimensão da morte. Talvez não tire o seu medo, mas te ajude a compreender melhor. Muito bem, nós vamos agora para a nossa devoção, a nossa consagração, melhor dizendo, ao Sagrado Coração de Jesus. Meu Dulcíssimo Jesus, que em vossa infinita e dulcíssima misericórdia prometestes a graça da perseverança final aos que comungarem em honra do vosso Sagrado Coração as 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidos. Recordai a vossa promessa e a mim, indigno servo vosso, que acabo de receber-vos sacramentado neste fim e intenção, conceda-me que morra, detestando todos os meus pecados, esperando em vossa inefável misericórdia e amando a bondade do vosso amatíssimo coração. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Coração de Jesus, rico para com todos os que te invocam, tende piedade de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fique com a paz e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.